Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando essa live ao vivo para tratarmos do tema, né, sobre a questão da comunhão fora da missa. Então, hoje estaremos eu e o Gabriel reunidos aqui. Vamos só aguardar alguns instantes, né, para que algumas pessoas entrem e a gente já inicia. E aí, senhorita Tainá, tudo bem? How are you doing? Silvia, seja bem-vinda. Senhor Gabriel Pires, muito bem-vindo também. Senhorita Clara, sejam... Muito bem, chamei o Gabriel. Vamos começar. Muito bem. Ad sumos? Um beijo, Gabriel Pires. Muito bem, então vamos dar início, até porque temos bastante coisas para poder falar e o nosso tempo é curto. Obrigado. Então a ideia inicial nessa nossa live é tratar da grande pergunta, né? Será que é possível receber a Eucaristia, receber a comunhão, né, fora da Santa Missa? Então aqui o objetivo nosso é explicar um pouco, né, de que maneira que isso é possível, do que é previsto dentro do ritual romano, quais são as possibilidades de adaptação, o que é que realmente pode acontecer a partir da organização de cada padre, cada sacerdote em sua própria paróquia, e o que normalmente só cabe ao bispo, né, que a gente precisa estar sujeito. Então, a ideia principal é essa, né? Apresentando para quem não me conhece, meu nome é Jeová, sou aqui de Brasília, sou professor na Escola da Fé, juntamente com o Gabriel, que vai se apresentar aqui. Somos estudantes de teologia, né? Então, dentro desse nosso apostolado, né, do ensino, da aprendizagem, a gente também se sente nessa obrigação de partilhar um pouco do que a gente aprende a cada dia. E passar a palavra para o Gabriel. Pois bem, o Jeová introduziu falando sobre a possibilidade de receber a comunhão fora da missa, como tem acontecido nesses tempos de pandemia. Mas mais do que a possibilidade, ou dentro desse conceito de possibilidade, compreenda-se a legalidade sob o aspecto canônico e a conveniência, Sobre o aspecto pastoral. aspecto pastoral teológico de se administrar o sacramento da comunhão fora da Santa Missa, fora dos casos previstos nas normas litúrgicas e no direito canônico. Bom, eu sou Gabriel, sou estudante de teologia, né? Eu e o Jeová somos professores de um programa chamado Escola da Fé, do Movimento Reino Cristo, que aqui em Brasília está centrado na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então podemos começar. Nós pensamos em iniciar falando um pouco, de uma maneira mais ampla, começando com a ideia de sacramento. É possível que esse vídeo esteja sendo visto por pessoas que não estão habituadas a esse conceito, ou que venha a ser visto, assistido por essas pessoas ou por pessoas. Então nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a ideia de sacramento, né? Um significado bem tranquilo, bem simples de sacramento é aquele que nós dizemos: o sacramento é um sinal sensível instituído por Jesus Cristo, confiado à Igreja e por meio do qual nos é dispensada a graça de Deus. Então, esse é um conceito mais simplório do sacramento dentro da doutrina católica. Então, nós temos um conjunto de sinais. Esses sinais são sensíveis porque são perceptíveis pelos sentidos. Esses sacramentos, que são sinais sensíveis, foram todos eles introduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo durante aquele período de sua vida pública. Eles foram confiados à Igreja na sua
a sua administração aos fiéis. E a igreja, ao administrar esse sacramento aos fiéis, faz com que esses sacramentos sejam os canais da graça de Deus que nos atinge. Um exemplo bem simples, eu poderia fazer um exemplo bem simples. Olha, se você olhar aqui a minha mão, você vai ver que eu tenho uma aliança. Na nossa cultura ocidental, a aliança na mão esquerda, no dedo anelar da mão esquerda, traduz a ideia de que aquela pessoa é casada. Então, a aliança é um símbolo, é um sinal. Ela significa algo que está fora de si, que é o casamento. Mas esse sinal, ele não é eficaz. Ele não é eficaz em si mesmo. Ou seja, se eu tirar essa aliança, eu continuo não sendo, ou melhor dizendo, eu continuo casado. E se eu não usasse aliança, eu continuaria casado. E se uma pessoa solteira começar a usar a aliança, ela não se torna casada por isso. Então, o sacramento vai além. Então, mais do que um sinal sensível, ele é um sinal sensível e eficaz. Porque ele produz o efeito que ele próprio significa. Entende isso? Ele é um sinal sensível, porque é perceptível pelos sentidos, eficaz, porque ele não só significa, mas ele produz o resultado concreto de sua significação. Ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, confiado à igreja, e por meio dele nós recebemos as graças de Deus. Essa é a compreensão, vamos dizer assim, mais básica de sacramento. E os sacramentos são quantos, Jeová? São 7 sacramentos. São 7. São 7 sacramentos, não é? O batismo, a Eucaristia, a confirmação ou crisma, a confissão ou reconciliação, a ordem, o matrimônio e a unção dos enfermos. Esses são os 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, confiados à igreja, que são os sinais sensíveis e eficazes por meio dos quais nós recebemos a graça de Deus. Exatamente. De um modo especial, também o catecismo traz para nós o seguinte termo, ele diz assim: os sacramentos são como forças que emanam do próprio Cristo. Então, a maneira concreta que nós temos de tocar esse Cristo, de receber dele essas graças diretamente, são por meio dos sacramentos que são administrados pela Igreja. E de um modo especial, nós temos um sacramento, que é o sacramento da Eucaristia, né? O sacramento que, né, gira em torno de toda essa questão principal, né? E esse sacramento, ele é conhecido como aquele sacramento que é a fonte e o ápice de toda a vida da graça, de toda a vida dos sacramentos. Ele é fonte porque é o próprio Cristo, né? Aquele Cristo de onde emanam os sacramentos, está representado, ou melhor, está concreto de maneira viva e presente, feito memorial na Eucaristia. E ela é também o ápice dos sacramentos, porque todos os demais sacramentos apontam propriamente para a Eucaristia. Convergem para a Eucaristia e emanam da Eucaristia. E emanam da Eucaristia. Isso, né? A Eucaristia não é o primeiro dos sacramentos. O primeiro sacramento, aquele primeiro que nos torna católicos, que nos faz cristãos, que nos insere no corpo de Cristo, no seio da igreja. E no sentido de ordem cronológica, é o sacramento que precede aos outros, é o batismo. Né? Mas uma vez que você está no seio da igreja, todos os sacramentos, a partir daí, convergem e advêm da Eucaristia, como o sacramento, vamos dizer assim, por excelência. Exatamente. Então, o batismo é naturalmente a porta de entrada para todos os sacramentos. É impossível recebermos a Eucaristia sem termos recebido antes o batismo. De qualquer maneira, né, o catecismo bem nos ensina, né, os documentos da igreja em relação à Eucaristia, que a finalidade do batismo e do crisma é unicamente apontar para a Eucaristia. Então vejam que bonito, entre os 3 sacramentos de iniciação, a ordem teológica que nós temos é batismo, crisma e Eucaristia. Então, essa porta de entrada que se dá por meio do batismo, que ganha a sua configuração mais plena por meio do crisma, ela visa unicamente fazer com que o fiel tenha condições de chegar no ápice da vida eucarística, da vida
cristã, no ápice da vida litúrgica, que é propriamente a celebração da Eucaristia. Então, desses 7 sacramentos, né, precisamos pontuar e destacar que um deles é de fato o mais importante de todos, né, porque é de onde surgem os demais sacramentos, de onde emana a força do próprio Cristo e para onde todos os sacramentos naturalmente conduzem aquele que o recebem. E se você partir para os outros sacramentos, por exemplo, os sacramentos da confissão ou da reconciliação, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, todos eles também giram e se voltarão de e para a Eucaristia ao mesmo tempo, não é? Mas aí o que aconteceu? Aí nós fomos surpreendidos por um evento que vai marcar toda essa geração, não é? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós não viveram um momento histórico como esse que nós estamos vivendo. Único, não é? Um momento de uma pandemia mundial que, por razões que não convém aqui discutir, provocou uma limitação temporal e espacial de movimento, né? De modo que as pessoas estão predominantemente em casa, saindo muito pouco, trabalhando menos ainda, né? Na ordem de 2/3, ou entre 1/3 e 2/3 da população mundial. Isso é mais de 2 bilhões de pessoas. E de um modo mais concreto e direcionado à Eucaristia, nós estamos privados de irmos fisicamente, de irmos às celebrações da Santa Missa. Uma vez não indo à missa, não estamos participando da Eucaristia, não estamos recebendo o corpo e o sangue de Cristo de maneira real e concreta, como recebemos durante a Santa Missa. Muito exatamente. E daí, naturalmente, surgem tentativas, tanto da parte dos fiéis católicos, né? E aqui os fiéis, quero me referir tanto aos leigos quanto aos diáconos, sacerdotes, de tentar encontrar formas de fazer com que os fiéis estejam participantes da vida eucarística, que da vida sacramental, que ela é fundamental para o crescimento da vida cristã, e ao mesmo tempo se adequar àquilo que é próprio, né, dos significados que tem a própria liturgia, de uma maneira em que a gente fica numa espécie de tensão, tentando adaptar-se ao novo contexto que nós temos e ao mesmo tempo não deixar de lado tudo aquilo que é rico de significado, né, o qual a gente naturalmente não pode perder. É importante dizer que essa tentativa de remediar, de encontrar uma saída para essas situações, sejam por parte dos fiéis ou por parte dos sacerdotes, são tentativas absolutamente munidas da melhor das intenções. Então, a nossa live não tem a pretensão, nem poderia ter, de fazer uma crítica à atuação de um ou de outro sacerdote. Na verdade, essas tentativas que estão sendo feitas no sentido de administrar a Eucaristia fora da missa, no estacionamento de igrejas e em lugares semelhantes, são situações que partem de um real e, vamos dizer assim, muitíssimo bem intencionado desejo de suprir ou de compensar essa ausência que nós estamos tendo de missa. Então, mesmo que se conclua por uma impossibilidade teológica, pastoral, é preciso entender que os padres, diáconos e leigos que estão buscando essa forma, estão fazendo isso com boas intenções. A nossa discussão hoje é se é ou não possível. Monique Saraiva. E de que forma, né? E de que forma é possível isso acontecer? Então, dando os exemplos concretos aqui em Brasília, nós recebemos em alguns grupos, né, mensagens, por exemplo, de algumas paróquias, de alguns institutos, convidando para que as pessoas pudessem, após participar da missa, por exemplo, por meio do YouTube, por meio do Instagram, dirigissem a esses institutos, essas paróquias, para que pudessem receber a comunhão. Então, daqui a gente vai utilizar 2 termos, né, interessantes, que às vezes a gente acaba pegando termos ali do inglês e apropriando para ressignificar um pouco da nossa realidade. Então, nesse caso, seria uma espécie de uma comunhão drive-thru,
né, em que passaríamos um carro atrás do outro recebendo a comunhão. Então, será que isso é possível? Né? O que o ritual romano nos diz em relação a isso? Uma Veja, outra possibilidade, desculpa. são duas situações. Uma delas é uma espécie de divisão, de dicotomia entre o momento da celebração e o da comunhão. Existiram convites para que as pessoas assistissem à missa via internet, ou via televisão, YouTube, etc. E após assistirem à missa, iriam a esses lugares receber a comunhão. Né? E a outra situação era uma missa em estacionamentos. Aí era a missa drive-in, né? Por drive-in. exemplo, né? Em que seríamos ter uma espécie de uma missa campal, Uma missa campal, né? cada No um qual dentro do seu estaria organizado veículo. ali o altar, o Isso. sacerdote, né, celebrando a missa, as pessoas, cada uma no seu carro participando, né? E aqui a gente já nem vai entrar no mérito de como se realizariam os gestos, as posições em si no próprio carro, né? Se no momento de sentar, inclinaria o banco, no Pois momento é. de ajoelhar, se encostaria a cabeça no volante, mas enfim, né? Essas Então, seria a outra foram os dois opção, modos que surgiram aqui em Brasília, talvez aí também pelo resto possibilidades. do país, como forma das pessoas participarem da comunhão, já que não podemos estar indo à missa. Pois bem, Exatamente. então Então, vamos começar. respondendo. Então, de modo inicial, né, já respondendo a primeira questão, é possível, então, receber a comunhão fora da missa? A resposta clara é sim. Em que situação? Né? O ritual, né, de comunhão fora da missa, né, que é uma espécie de complemento do ritual do missal romano, ele diz para nós que a forma primária e primitiva, né, pelo qual a Eucaristia ela era guardada após a Santa Missa, após a consagração, eram por conta dos viáticos, né, por conta do viático em si. Então, era exclusivamente reservada para aqueles que estavam doentes, impossibilitados de ir para a missa. Com o passar do tempo, né, então essa Eucaristia que ficava ali armazenada após a consagração, após a comunhão na missa, começou a ser usada para outras finalidades, né, como ser entregue àquelas outras pessoas que não necessariamente estavam doentes, mas impossibilitadas de participar da missa, e também para o culto eucarístico, né, para a própria adoração eucarística. Então, de maneira ordinária, ou seja, de maneira mais comum, a igreja permite que se receba a comunhão fora da Santa Missa, principalmente nessas situações em que a pessoa está doente ou impossibilitada de sair de casa ou de participar da Santa Missa. Esse é o modo ordinário. Só um acréscimo. Uhum. No documento que o Jeová se refere, isso está logo no início, quando se diz da função das reservas eucarísticas. E quando o Jeová fala que no princípio, que a igreja fez isso desde sempre, eu queria só fazer uma acréscimo no sentido de que esse desde sempre, o registro mais antigo que temos, está na Apologia de São Justino, quando ele descreve, numa das cartas, a defesa da Santa Missa, ele diz que ao final da celebração, os diáconos levavam a Sagrada Comunhão aos doentes. Essa prática é do ano 150 antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma tradição que tem mais ou menos 1850, 1900 anos, ou seja, da reserva eucarística ser utilizada num primeiro momento exclusivamente para a administração aos enfermos que não poderiam comparecer na missa, no domingo, né? O São Justino, ele começa a explicar como se organizava o culto cristão, dizendo, no primeiro dia da semana os cristãos se reúnem. Então, é o documento mais antigo que existe sobre a celebração da missa, ele é datado mais ou menos do ano 150 depois de Cristo. Então, nós estamos falando de uma tradição muito antiga e muito estabelecida, muito sólida na história da igreja. Né? Com o passar do tempo, o Jeová já disse isso, essa Eucaristia
que eram aquelas reservas eucarísticas que sobravam durante a missa, que eram apenas para os enfermos, passou a ser também objeto de adoração, na forma como temos hoje da adoração ao Santíssimo Sacramento. Era só um dado histórico para mostrar uma importância de mais de 1.800 anos. Exatamente. Então, de alguma forma, as coisas vão organicamente na liturgia se desenvolvendo, ganhando um novo significado a partir de uma essência primeira, né? Nesse primeiro momento era necessário guardar a Eucaristia para aqueles que não podiam participar. E no segundo momento, aquela Eucaristia guardada, ela começa, inclusive, a dar forma a uma maneira diferente de nós realizarmos o culto de adoração a Deus, que era por meio dessa reserva, né, eucarística. Então, de um modo especial, né, esse documento vem dizer para nós, né, que a participação mais perfeita, veja um termo que ele usa, é a comunhão sacramental recebida dentro da missa. Então, se formos falar de uma maneira, né, ordinária, de uma maneira em que mais perfeitamente nós estamos recebendo o corpo de Cristo, essa maneira se daria dentro da Santa Missa. Então, estamos acompanhando aquela oração, aquela grande oração que é a Santa Missa, colocando as intenções iniciais, fazendo a oração do dia, a coleta, apresentando diante de Deus os nossos pecados veniais por meio do ato penitencial e participando depois da liturgia da palavra e finalmente do sacrifício de Cristo, né, feito a consagração, nós nos uniríamos após a comunhão do sacerdote a toda a comunidade por meio da comunhão. Então a forma ordinária, a forma mais perfeita, como bem cita o documento, é dentro da Santa Missa. Porém, né, essa pergunta toda, ela tem possibilidade de abrir uma outra margem de entendimento a partir do segundo item, que ele diz para nós. Então, antes de começar, Jeová, veja Sim, só, desculpe. Para usar uma linguagem que nós usamos muito no dia a dia, nós estamos falando da forma ordinária de recebimento da Eucaristia. Ora, se a forma ordinária, a forma ideal, a forma mais perfeita de recebimento da Eucaristia é aquela que se dá na participação da missa, na união dos fiéis, nós temos aí uma regra geral. Se temos aí uma regra geral, as situações excepcionadas pela liturgia e pelo direito romano, pelo direito canônico, deverão ser vistas com restrições. Ou seja, se eu tenho uma regra geral, e a regra geral é a forma mais perfeita de recebimento da Eucaristia é aquela que ocorre dentro da Santa Missa. E depois vem a Igreja, no seu magistério, e estabelece duas exceções. As exceções devem ser interpretadas sempre restritivamente. Eu não posso inverter a ordem e interpretar as restrições, as exceções, de maneira extensiva. Ou seja, criar ou alargar ou elastificar exceções que a Igreja não quis fazer. Por isso, a Igreja as colocou na forma de exceções. Então, vamos a elas. Perfeito, né? Bem lembrado. Então, né, aqui diz, devem-se levar-se os fiéis a comungar na própria celebração eucarística. Né? Essa é a maneira mais perfeita, essa é a maneira ordinária. Contudo, diz bem o documento, os sacerdotes não se recusem a dar a Sagrada Comunhão, mesmo fora da missa, aos fiéis que a pedirem por justa causa. Então, essa justa causa é a grande questão que nós colocamos em pauta aqui no momento. Será que essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, que nos impossibilitam tanto de receber, né, com facilidade a confissão, quanto mesmo estamos proibidos de participar da missa, né? Será que essa possibilidade aqui, ela realmente está dentro desse item? Será que é justa causa? Essa é a grande questão que nós precisamos responder. Será que estaria abarcado nesse ponto? Então, bom, cabe majoritariamente, né, ao ordinário local estabelecer se esses motivos são de justa causa. No caso especial de Brasília, né, nós estávamos com o nosso arcebispo, Dom Sérgio da Rocha, que foi transferido, né, para a Arquidiocese de Salvador, e enquanto não é nomeado um outro bispo,
né? E aqui eu estou falando do bispo principal, do ordinário, né, geral de Brasília. Dom Sérgio da Rocha fica como administrador apostólico, né? Porque administrador apostólico porque foi indicado pelo próprio Papa Francisco. Então, deve surgir dele essas iniciativas de estabelecer se se tratam de justa causa ou não. Então, é um outro elemento também que nos ajuda a compreender melhor a situação. Não se trata de uma dificuldade exclusiva de uma paróquia. Então, não estamos falando de uma paróquia A ou B que está passando por um momento de reforma e, diante disso, o padre precisa se adaptar ao pároco. Estamos falando de uma situação que envolve Brasília como um todo. Todas as paróquias que estão submissas, né, à Arquidiocese de Brasília estão diante do mesmo problema. Então, mais uma razão para que caiba ao ordinário local, nesse caso, nosso administrador apostólico, Dom Sérgio, tomar essa decisão se trata-se ou não de uma justa causa. Então, estamos questionando aqui nesse primeiro momento se seria justa causa essa pandemia, né? Ainda não temos essa definição concreta. Só um adendo, o Brasília está sem arcebispo, como você disse. Dom Sérgio da Rocha foi nomeado arcebispo de Salvador e Brasília, então, é uma sé vacante. Somos uma igreja que está vacante porque não temos um bispo, um arcebispo. Então, nessa condição, e logo, até que o Papa Francisco nomeie um novo arcebispo para Brasília, ele acabou, vamos dizer assim, atrasando a posse de Dom Sérgio em Salvador, mantendo como administrador apostólico, e aí ele exerce, enfim, as funções, mesmo não sendo mais o nosso arcebispo. Mas nós estamos falando da comunhão fora da missa. Exatamente. A nossa primeira situação. Quando é que eu vou receber a comunhão fora da missa? Qual é a primeira exceção? É a situação da pessoa que está doente. Não é isso? Então, exatamente. Voltando à regra geral. Regra geral, nós vamos receber a comunhão na missa. Não é? O documento vai fazer uma primeira exceção. A primeira exceção é a pessoa que está doente. Assim é desde o início da igreja. Aquelas pessoas que não recebiam a comunhão dentro da missa, o diácono levava a comunhão a essa pessoa ainda no domingo, após a missa, né? Só uma questão. Alguém me mandou uma mensagem agora aqui em privado, eu acho que ao falar rápido me escapou. Ao citar São Justino como sendo o autor da patrística, que fez o primeiro relato de como se dava a missa, eu disse ano 150 a.C., o que seria uma incongruência. Como é que ele ia falar da missa 150 anos antes de Cristo? Não. São Justino, que escreveu sobre a Santa Missa, ele nasceu ali por volta do ano 101 e viveu até o ano 160, mais ou menos, não é? Então, depois de Cristo, é claro. Teria sido ele discípulo de Policarpo, de Inácio de Antioquia, né? Ele não conheceu propriamente os apóstolos, mas ele conheceu os discípulos dos apóstolos. Então, só para retificar. Então, Jeová, continuando. O primeiro caso... Temos fora desses casos, exatamente, que é um caso ordinário. Então, naturalmente, uma pessoa que está doente, acamada, impossibilitada, ela pode receber a Eucaristia fora da missa. Contudo, até mesmo para essas pessoas, o próprio ritual, ela prevê algumas etapas. Então, por exemplo, um sacerdote, um diácono, ou mesmo um ministro extraordinário, que for levar a comunhão para uma dessas pessoas, ele tem um conjunto de rito a realizar. Então, ao chegar, ele tem que invocar, né, a Santíssima Trindade, ele tem que fazer um momento semelhante a um ato penitencial, ele tem que fazer um momento de leitura da palavra, se for oportuno, ele deve fazer um comentário em relação àquela palavra, para depois, num outro momento, entregar a comunhão e fazer um momento de oração pós-comunhão. Então, esses ritos todos são necessários para que, por exemplo, um doente, um enfermo, receba a Eucaristia fora da Santa Missa. De tal maneira que aqui já entra uma das dificuldades de nós termos essa recepção
da Eucaristia nesse formato que nós chamamos de drive-thru, né? Como que seria possível ao sacerdote, né? Vamos imaginar assim, numa paróquia, num instituto, um conjunto de 50 carros esperando, o sacerdote vir fazer cada um desses ritos com essas 50 pessoas. Então, tentem imaginar que invocaria com cada uma das pessoas que forem receber, não estamos falando de cada carro, mas cada um daqueles que fossem receber, né, invocaríamos ali a presença da Santíssima Trindade, teríamos o ato penitencial, teríamos a celebração da palavra, teríamos o momento da comunhão, as orações após a comunhão, e aí mesmo no rito, mas exatamente. Ele passaria para o carro seguinte, repetiria todo esse rito, passaria para um outro carro e repetiria todo esse rito, o que mostra que do ponto de vista, inclusive material, ou seja, da atividade prática de administração dessa Eucaristia fora da missa, seria praticamente impossível. E aí, o que acontece? Como é que ela tem sido feita na prática? Me parece o sacerdote, o diácono ou o ministro da Eucaristia se aproxima do carro, ou a pessoa sai do carro, vai até lá, ele apresenta como se estivesse na missa, e aí você faz uma coisa terrível, Jeová, que é a mistura de ritos, que é algo não previsto e ilegal. O corpo de Cristo, a pessoa diz amém e recebe a comunhão. Veja, sem a observância no rito. Né? Ou seja, então, essa maneira de... Você está fazendo literalmente um drive-thru no corpo de Cristo. Você está então, nós não se trata de uma opinião teológica nossa, nem de um aconselhamento pessoal pastoral. O que está previsto dentro do ritual é para que quando exija essa comunhão individual, ou seja, de pessoa para pessoa, nesses casos graves, de motivo grave, que seja também realizado dentro desse rito. Né? Então, tem ritos de maneira longa, tem ritos de maneira breve, mas é necessário ser realizado esse rito. Então, simplesmente aparecer na paróquia, fora da missa, e pedir para receber a comunhão, não se trata de uma forma que é prevista pela Igreja. E que não seria de maneira alguma aconselhada, a não ser em caso gravíssimo. Mas ainda assim, no caso gravíssimo, deveria seguir o rito, né, tal qual está previsto de maneira abreviada, claro. Aí estamos diante de uma situação que nós costumamos chamar de abuso litúrgico. O abuso litúrgico pode se dar pela inobservância do rito da liturgia, o abuso litúrgico pode se dar pelo não atendimento, pela inobservância, ou pela criação, não é? Pela criação ali ad hoc da cabeça do próprio sacerdote ou do leigo de um rito, de um ritual não previsto pela Igreja. Então, o que haveria maneiras alternativas de realizar isso? Por exemplo, será que as pessoas poderiam se perguntar, não, então os carros não poderiam parar todos na frente da igreja e o sacerdote ou o diácono que fosse distribuir a Eucaristia, ele não faria esses ritos todos que são necessários de uma vez para todas as pessoas que ali estão e cada uma delas comungariam? Aí daí, naturalmente, vem a pergunta, né? Se esse sacerdote ou esse diácono vai fazer esses ritos, né, como se fosse uma celebração da palavra, por assim dizer, por que não realiza de uma vez logo a Santa Missa, né, de tal maneira que se realizasse o sacrifício eucarístico e a pessoa, no próprio rito da comunhão, pudesse receber a Eucaristia? Então, seja, assim, a gente dá uma solução pastoral que ela é como se ela não resolvesse a situação. Né? É como se eu falasse assim, diante da dificuldade e da proibição de celebrar a missa, vamos fazer a celebração da palavra. Mas a celebração da palavra nos coloca diante da mesma dificuldade de aglomeração, de aproximação, que traria, por exemplo, a Santa Missa. Em outras palavras, né, então esse drive-thru, né, eucarístico, de você simplesmente enxergar com o seu carro e receber a comunhão, ele não está previsto da maneira como tem sido realizado. Ele precisa desse rito, né, que antecipa a própria comunhão e que também é posterior à própria comunhão. Então, teria que ser pensado uma forma de se readaptar isso. E cabe exclusivamente ao ordinário local fazer isso. Então, dessa maneira, não é possível receber a Sagrada Comunhão. Jeová, eu imaginei
Se entrou uma pessoa aqui agora e ouviu você falar de celebração da palavra, e essa pessoa perguntou assim: o que é celebração da palavra? Ou é muito comum a gente ouvir assim: eu fui à missa ontem, mas ela foi celebrada pelo diácono. Então, só um adendo. A missa, a celebração da Santa Missa, que envolve o sacrifício de Cristo, somente pode ser celebrada pelo sacerdote, pelo padre, presbítero ou pelo bispo. O diácono, como auxiliar do padre durante a missa, não é? Mas, fora da missa, um diácono, excepcionalmente um leigo, pode fazer um ritual chamado celebração da palavra, que a igreja tem um rito próprio, e nessa celebração da palavra, que envolve um ato uma saudação, um ato penitencial, uma liturgia da palavra, uma breve homilia e a distribuição da Eucaristia, essa celebração da palavra, que pode ser feita pelo diácono, excepcionalmente por um leigo, ela tem um rito próprio dentro da Igreja Católica. As hóstias, que serão porventura distribuídas durante a celebração da palavra, são hóstias originadas das reservas eucarísticas, que foram consagradas por um sacerdote em missa anterior. Mas, como estava dizendo Jeová, mesmo na celebração da palavra, é preciso que haja a congregação, isto é, a reunião das pessoas, não é? A reunião das pessoas. Então, se o padre está pretendendo distribuir comunhão, drive-thru, veja, se fosse para o doente, a igreja já prevê um rito específico para cada doente. Se for para um grupo de pessoas em carros, ele teria de fazer o rito para cada carro, o que é materialmente impossível. Então, ele poderia fazer uma celebração da palavra. Ora, se pode-se fazer uma celebração da palavra, pode-se fazer propriamente a missa. Não é? Mas como a missa não pode ser celebrada com pessoas por conta da pandemia, então não se pode celebrar nem missa, nem celebração da palavra. Por consequência, não se pode administrar a comunhão. Perfeito. Então, só buscando responder duas perguntas aqui que entraram, desculpa. A Adriana Caetano, ela coloca assim para nós: justa causa. O decreto do GDF seria uma justa causa? Então, por exemplo, a partir do decreto, o bispo pode declarar justa causa, mas não necessariamente um decreto do governo, ele implica necessariamente justa causa. Tem que ser avaliado, porque, por exemplo, saiu recentemente, na verdade saiu ontem, uma espécie de um esboço de um decreto falando algumas coisas, restringindo a quantidade de pessoas dentro dos espaços, né, religiosos, falando da necessidade de se medir a temperatura com infravermelho, falando da importância de se impedir que pessoas de certa idade depois. Então saiu esse esboço, né, no formato de um decreto. E daí, será que esses motivos, necessariamente, eles viram responsabilidade da arquidiocese como um todo, de tal maneira que ela vê como justa causa, realmente que justifique, a possibilidade de se readaptar essa maneira de receber a Eucaristia? Então, cabe propriamente ao bispo analisar. Então, não necessariamente existe uma coisa automática. Um decreto do governo necessariamente vira uma justa causa dentro do entendimento da arquidiocese. Na sequência, temos uma pergunta aqui que fala assim: esta justa causa para receber a comunhão seria somente em caso de doença? Ou, por exemplo, a pessoa for fazer uma cirurgia? Então, assim, o ordinário, né, são nesses casos de quem está doente e de quem literalmente está impossibilitado. Então, vamos supor que alguém, para fazer uma cirurgia, precise ficar uma semana, né, internado anteriormente por conta de uma bateria de exames, por conta de alguns remédios para poder diminuir ali, talvez, a pulsação do coração. Então, ela tem que permanecer no hospital por mais tempo. E a mesma após a cirurgia, de ficar algum tempo de recuperação. Essa pessoa, ela pode solicitar ao sacerdote para que receba a Eucaristia nessa maneira extraordinária, né? Ou seja, a Eucaristia fora da Santa Missa. É possível, inclusive, né, que, dado até a própria condição da pessoa, que se realize primeiro a confissão junto ao sacerdote e depois disso comungue, que também é
é ponto fundamental que a gente não pode deixar de colocar, né? Aliás, isso é uma questão muito bem pertinente, tá? Que como regra teológica e jurídica na igreja, eu não posso me aproximar da comunhão se eu estou em pecado mortal. Então, a administração da Eucaristia, mesmo para os doentes fora da missa, mesmo para aquelas pessoas impossibilitadas de comparecer à missa, obviamente, deverá ser precedida da plena confissão de seus pecados mortais, né, para não se cometer o pecado de sacrilégio. Então, isso é mais um elemento de dificuldade para a administração da comunhão na forma como vem sendo feita nesse sistema drive-thru, né? Já que a questão das confissões, a administração do sacramento da reconciliação também está, vamos dizer assim, tanto quanto limitada, né? Limitada, né? São poucas as igrejas que estão oferecendo horários de confissão, os horários são restritos, as pessoas têm que ficar afastadas. Então, vamos dizer assim, nós católicos estamos tendo dificuldades de encontrar um sacerdote para confessar os nossos pecados. E como somos pecadores, e pecadores frequentes, a regra seria a dificuldade de estar em estado de graça para participar dignamente do recebimento da Eucaristia. Então, não realizar esse modelo de distribuição drive-thru da Eucaristia é inclusive uma forma de minimizar a possibilidade do pecado do sacrilégio, não é? Porque a pessoa pode se sentir, vamos dizer assim, carente, necessitado de participar da Eucaristia, e não duvido que alguns estejam imaginando também que a situação de pandemia, a limitação de acesso à igreja ou ao sacerdote, possa ser algo que poderia, por exemplo, dispensar, diferir e adiar a obrigatoriedade da confissão diante do sacerdote. Isso é perigoso também. É algo que a gente não pode incorrer. Aqui na sequência temos, duas perguntas aqui, né? Alguém pergunta assim, e o sacramento da confissão, reconciliação? Como ficaria nesse período? Como o sacramento da confissão, da reconciliação, ele tem o seu rito bem definido, e esse rito supõe necessariamente que esteja ali o sacerdote e o penitente, então ele pode muito mais facilmente ser adaptado a essa realidade do que propriamente o da Santa Missa. O da Santa Missa naturalmente envolve um conjunto de fiéis participando. No sacramento da penitência, então, o rito, de que o penitente exatamente expresse de maneira concreta os seus pecados, expresse o seu arrependimento, ouça do padre as palavras de absolução, então ela tá resumida ali num conjunto de duas pessoas. Então, assim, tomado todos os devidos cuidados, ele pode acontecer dentro do estacionamento de uma paróquia sem muita dificuldade, como já vem sendo feito em Brasília. Jeová, na sequência, eu pergunto sim. Desculpa. Segurei a pergunta do Augustinho sobre a confissão via telefone, porque eu queria já ter voltado, para não ficar muito distante, à questão dos decretos. A questão dos decretos. Quando a pessoa perguntou se o decreto do governador, que fechou o comércio, fechou atividades, serviços, e dentro desse serviço, dessas atividades, as igrejas, seria um caso excepcional. Veja, como nós falamos desde o início, a igreja estabelece como regra geral a recebimento da Eucaristia dentro da Santa Missa. E, como exceção, a questão da pessoa que está doente e recebe a Eucaristia como doente, e a pessoa que está impossibilitada de ir à missa. Você imagina, por exemplo, um paraplégico ou outra pessoa que tem uma dificuldade física de ir à missa. Não se imaginou uma situação em que todos os fiéis de uma diocese ou de várias dioceses, como é o caso presente, estejam impossibilitados de ir à missa. Como é o caso do Brasil, por exemplo, nesse período, aliás, de boa parte do mundo. Ou seja,
toda a igreja, todos os fiéis católicos estão, em regra, impossibilitados de ir à missa. Nesse caso, como a situação avança sobre toda a diocese, eventual juízo de impossibilidade e eventual possibilidade de se criar uma exceção, de se imaginar uma situação excepcional, seria exclusivamente, isso já foi dito, mas é só para falar, do bispo, do titular da diocese. Né? No nosso caso, do administrador apostólico, Dom Sérgio da Rocha. Né? É muito comum na linguagem litúrgica e teológica a gente falar rapidamente, o Jeová falou mais de uma vez, é o ordinário do local. Sempre que você encontrar essa expressão, o ordinário do local, o ordinário é o bispo, é o pastor daquela igreja local. É ele quem vai avaliar essa situação. Então, se nós, na Arquidiocese de Brasília, você que mora fora de Brasília, e na sua diocese, se o seu bispo, se o seu arcebispo não estabeleceu por decreto nenhuma norma a esse respeito, a norma geral da igreja é só receba a Eucaristia durante a missa ou, estando doente, por meio do rito próprio, através de um sacerdote, de um diácono, de um ministro ordinário da Eucaristia. Não é? Ou seja, não existe a possibilidade de um sacerdote ou de uma instituição, à revelia da disposição do bispo, criar uma forma de administração da Eucaristia. Essa é a questão. Mas o Agostinho aí perguntou sobre a possibilidade de confessar por telefone. Então, diante dessa, não tem essa possibilidade, né? Necessariamente precisa estar fisicamente ali a pessoa, né? Então, não necessariamente precisa ver o sacerdote, não necessariamente precisa estar muito próximo a ele, né? Lado a lado. Às vezes um confessionário ele propõe uma certa distância, mas por telefone não é possível, né? Realizar a confissão, por telefone somente e por qualquer outro meio de presencialmente. comunicação remota. A confissão né? Até é porque seria presencial. Exatamente. Seria assim uma gravíssima também abertura a dar margem à própria questão do fato da confissão de ser uma coisa restrita, reservada, né? Porque esses meios, telefone, redes sociais, são formas, né, que a gente tem muito facilmente de serem hackeadas, de serem observadas, então quebraria quase que na totalidade esse sigilo da confissão. Não se teria certeza se aquela pessoa que está partilhando aquilo ali é a própria pessoa. Exato. Ela está sendo coagida, enfim, uma série de razões, né, que impossibilitam. A confissão é sempre presente. A Adriana faz uma pergunta interessante. Acompanhar a missa pelo YouTube é considerado participação na missa? Adriana, veja só. O Gabriel, antes de respondermos essa pergunta, deixa só a gente voltar lá no anterior. Então, voltando assim, só para a gente fazer remontar. Então, a forma ordinária que nós temos de receber a comunhão fora da missa, né, são para aqueles que estão doentes e impossibilitados. Então, essa forma de comunhão drive-thru, ela precisaria ser adaptada. Ela só funcionaria se cada pessoa que fosse receber a comunhão, ela passasse por aquele rito que é previsto dentro do próprio ritual romano. Né? Então, teria que ter a invocação da Santíssima Trindade, o ato penitencial, a leitura da palavra, tudo mais. Então, fica pastoralmente complicado. Qual é a outra possibilidade que a gente tem disso? Então, que aconteceu também recentemente aqui em Brasília. O padre, ele fez uma espécie de missa campal. Então, na frente da paróquia, ele colocou um altar montado, né, uma mesa. Ali ele colocou os paramentos litúrgicos, né, celebrou a Santa Missa ali, o sacrifício da Santa Missa. No momento do rito da comunhão, né, dirigiu-se a cada um dos carros, entregou a comunhão para aqueles que ali estavam, que poderiam legitimamente, licitamente receber a comunhão. Depois disso voltou e terminou os ritos da Santa Missa. Né? Qual que é a grande dúvida que surge isso? Essa que a gente chama de missa... É a missa drive-in. Drive-in, né, por assim dizer. Né? A missa em que a gente para o carro e assiste de dentro do próprio carro. Qual o grande problema dessa? Dentro do documento chamado Redemptione Sacramentum, a gente tem, dentro do capítulo 5º... Opa! Voltou? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Consegue me ouvir?
E me vê também ouço ou bem. não? Consigo ver e Tá. ouvir. Perfeito, muito bem. Então, por exemplo, em Muito bom. relação Nós à estamos falando questão da do... missa drive-in. Tem duas perguntas importantes sobre missa, da Adriana e da Rome. Mas continuando, qual é a dificuldade da missa drive-in? Exatamente. Então, a dificuldade da missa drive-in é exatamente de privilegiar. A missa ela precisa estar dentro de um espaço litúrgico sagrado. Né? Então, olha o que diz para nós, por exemplo, o documento no capítulo 5. Ele diz assim: o lugar da celebração da Santa Missa. A celebração eucarística se tem de fazer em lugar sagrado, vírgula, a não ser que, em um caso particular, a necessidade exige outra coisa. Aí veja bem que interessante. Neste caso, a celebração deve ser realizada em um lugar digno. Na sequência, ele nos diz: da necessidade do caso, julgará habitualmente o bispo diocesano para a sua diocese. Então, inclusive a respeito disso, né, se é possível celebrar dessa maneira drive-in no estacionamento da paróquia, é Mais uma necessário vez, que tenha a decisão e a jurisdição do do bispo bispo. diocesano, do ordinário local. Esse texto aí que o Jeová leu é o item 108 da instrução Redemptionis Sacramento, da Congregação para o Culto Divino, não é? Exatamente. Que é presidida pelo cardeal Robert Sará. A Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos é um dicastério, né, um dos órgãos de assessoramento do Papa no Vaticano, que estabelece e fiscaliza as normas para a celebração da missa e para a administração dos sacramentos. Então, vamos dizer assim, é como se fosse o Ministério dos Sacramentos, né, comparando com a administração de um país, dentro da Igreja Católica. Então, veja, vem uma instrução do órgão máximo da Igreja Católica sobre liturgia e sacramento e diz que o lugar da missa é o templo, o lugar sagrado, podendo ser celebrado em outro lugar digno. E aí nós temos aquela possibilidade de, às vezes, você pedir a celebração de uma missa em sua residência. Agora, fora disso, cabe ao bispo diocesano legislar. Nós temos uma situação aqui em que a igreja estabeleceu uma norma geral, estabeleceu onde é o lugar correto de celebrar a missa e admitiu a possibilidade de outros lugares, mas delegou a regulamentação desse dispositivo para o bispo diocesano. Então, teríamos de ter um decreto de Dom Sérgio da Rocha, nosso administrador apostólico, dizendo, olha, artigo 1º, enquanto perdurar a pandemia e estivermos privados de celebração eucarística, poderão os senhores padres celebrar a missa dessa e daquela forma. Mas se Dom Sérgio não estabeleceu isso como legislador delegado inferior, não podemos criar uma norma, né? Não podem, por exemplo, os padres criar uma norma, porque essa é competência do bispo. Exatamente, muito bem. Então, essa Voltando às seria a perguntas? segunda possibilidade, né, que aconteceu. Só Então, então a gente não respondendo as tem. perguntas. Então, nós não temos nem a possibilidade legal de recebimento da Eucaristia no modelo drive-thru, nem a possibilidade legal da missa drive-in. Exatamente. Agora, Então, voltando às perguntas. temos que esperar, e para estarmos em comunhão com a igreja, é fundamental, isso vale ressaltar profundamente, a necessidade de sempre estarmos de acordo, né, e acompanhando aquilo que é próprio do decreto do nosso ordinário local, do nosso bispo. Então, por mais que haja um desejo muito grande da gente participar da Santa Eucaristia, né, da gente querer participar dos mistérios sacramentais, é fundamental que a gente também tenha esse espírito de caridade cristã, de comunhão cristã, de saber que estamos em harmonia, em comunhão com a própria igreja. Então, é fundamental aguardar o pronunciamento, né, do nosso ordinário, para que, uma vez resguardados por meio desse pronunciamento, a gente possa exercer aquilo que para nós, né, receber a Eucaristia não é um direito, mas propriamente um dom, um presente dado por Deus, né, para que a gente possa exercer isso de maneira mais tranquila, em comunhão com toda a igreja. Eu vou tentar responder às perguntas da Rome e da Adriana sobre a missa à distância, via YouTube, televisão, ou coisa assim.
Bom, Adriana, a missa, quando assistida pelo YouTube ou pela televisão, ela teria um valor para o fiel católico apenas devocional. Não é? É como se ele estivesse ouvindo um programa de direção espiritual, como alguns padres fazem, como se estivesse ouvindo um programa de catequese, de orientação, de formação. Não é? É útil assistir à missa assim? Olha, é útil e é bom porque você vai ouvir a homilia, você vai, de alguma forma, contemplar o mistério do sagrado na consagração eucarística, mas você não estará participando, você não estará sendo um verdadeiro partícipe do sacrifício de Cristo. Você não está na missa propriamente. Exatamente. Então, teria um valor apenas devocional, como sinal de sua devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Igreja Católica, à nossa religião, mas não como participação da missa. Então, por exemplo, se no domingo comum, vamos imaginar no período extra-pandemia, eu não vou à missa por uma razão que, enfim, que não se justifique. Assistir à missa pela televisão não supre o meu dever de ir à missa. Isto é, em tempo normal, deixar de ir à missa e assistir à missa na televisão não deixa de ser pecado grave, né, que exige confissão sacerdotal, certo? Então, você, eventualmente, você está em casa num domingo à tarde. Não, domingo foi a missa. Você está em casa na segunda-feira à noite, você ligou a televisão na TV Canção Nova, na Rede Vida, e tem um padre lá celebrando a missa, quer assistir, faz muito bem assistir, mas não como substituto da missa. E respondendo a Rome, durante a pandemia, Rome pergunta, seria pecado mortal deixarmos de ir à missa durante a pandemia aos domingos ou em dias de preceito? O que acontece? No decreto do Dom Sérgio, em que ele suspendeu a realização de missas com povo durante a pandemia, automaticamente ele também estabeleceu a norma em que se dispensa o preceito. Então, veja, a igreja sabiamente diz, fica vedado aos padres a realização de missas públicas, de missa com o povo. Ponto. Artigo seguinte, ficam os fiéis desobrigados do preceito dominical de irem à missa. Então, durante a pandemia, eu não vou à missa aos domingos. E esse não ir à missa não é pecado porque o ordinário, o bispo, que tem esse poder, me dispensou de ir à missa ao domingo, pela razão óbvia de que não haverá missa. Exatamente. E aí, no domingo, eu ligo a televisão, busco na internet, assisto a missa que é celebrada. Eu sou obrigado, agora eu pergunto, eu sou obrigado a assistir uma missa pela internet no domingo? Não, não sou. Mas devocionalmente é bom? É. Eu acho que você deve assistir, você pode até mais. Procure as leituras do dia, né? A primeira, a segunda leitura para a liturgia daquele domingo, o salmo, reúna a sua família, leia o evangelho, tente fazer uma meditação, reze, não é? E faça um momento devocional doméstico. Exatamente, porque isso também cultiva a virtude e a prática devocional. Então, assim, resumindo o que o Gabriel colocou, participar da missa pela internet, pelo YouTube, não cumpre preceito nenhum, absolutamente nenhum. E durante esse período da pandemia, nós estamos dispensados de cumprir o preceito. Então, não é pecado deixarmos de participar da missa virtual aos domingos. Em contrapartida, participar da missa não significa que estamos cumprindo o preceito, né, dessa missa virtual. Gabriel, nós temos aqui 50 segundos, estamos acabando literalmente. Então, uma última mensagem, por favor, para a gente. Eu queria agradecer ao pessoal que veio, que ficou aí, que nos acompanhou, foi muito bom. E voltaremos ainda nessa pandemia. Exatamente. Então, pode deixar algumas dúvidas aqui no canal, né? Nesse a gente responde. Cooperadores Veritatis, ou mandar tanto no e-mail pessoal do Gabriel, que a gente vai buscar responder depois, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Se vocês acharem importante esse conteúdo, nos ajudem a divulgar também, né? Nós vamos colocar depois aqui no
no Instagram, no YouTube. Então, ajudem a gente a divulgar aí, por favor. Exato. Até logo. Então é isso, hein? Muito obrigado, até logo.